Sejam todos bem-vindos ao canal Cozinhando com Johnny. Hoje com uma deliciosa receita aí de bomba do Johnny. É uma bomba de creme muito saborosa e tenho certeza que ao fazer essa receita em casa, vocês nunca mais vão a uma doceria comprar bombas, porque ela é muito saborosa. E todo início de nossos vídeos aqui no canal, eu faço um agradecimento aí a tantas pessoas já inscritas no canal. Você que está assistindo esse vídeo ainda não está inscrito, não deixe de participar. E hoje eu vou fazer um agradecimento aí especial a 3 pessoas. A Maria Aparecida Dantas, que fez um comentário muito legal sobre a berinjela italiana. A Érica Araújo, que adorou a receita da Rô. Aliás, Érica, aqui vai mais uma receita, já que você gosta de doce. Essa bomba fica maravilhosa. Em especial, falando da Rô, a Solange, que é prima, fez aí um comentário sobre assistindo o vídeo da carne moída, que foi um vídeo já postado aqui no canal. Então, Solange, este vídeo eu vou procurar atender aí a sua sugestão. Espero que tenha atendido com satisfação aí e agradeço pelo seu comentário e tudo mais e a divulgação do canal. E tem uma enquete nossa também sobre os novos pratos, as novas receitas, doces, salgadas, massas, etc. Não deixe de participar. Para votar é muito simples. Basta acessar o vídeo da enquete e em comentários colocar ali o seu comentário da receita favorita do vídeo. Ou, se não tiver a receita de seu voto, pode fazer uma sugestão também, ok? Então vamos a essa receita que ela tem basicamente cinco apenas ingredientes básicos. Uma, baunilha. Outra, nós temos aqui amido de milho de sua preferência, o que tiver em casa. Aqui nós temos amido de milho, basicamente 3 colheres de sopa. Colher de sopa é uma medida padrão. A baunilha, nós vamos utilizar basicamente 2 colheres de chá de essência de baunilha. Se quiser, pode utilizar também um favo, dá o mesmo efeito. Aqui eu vou utilizar uma lata de leite condensado, de sua preferência, o que tiver em casa. A diferença, aliás, dessa receita para a receita da Rô é que neste leite condensado, além de uma embalagem, seja ela de caixinha ou de lata, ela tem mais um chorinho, porque eu sempre tenho em casa, aqui na geladeira, uma lata de leite condensado ou então uma caixinha que eu vou usando nas minhas receitas e eu lacro bem e ele conserva muito bem. Então aqui tem uma lata e mais um chorinho. Por que mais um chorinho? Porque a nossa receita, ela na massa que nós vamos fazer dessa bomba, ela não vai açúcar. Então eu sempre compenso um pouco mais no leite condensado. E aqui nós vamos trabalhar com 500 ml de leite. O leite, se for integral, é melhor, porém, se tiver problemas com calorias, pode estar fazendo aí com leite semidesnatado ou desnatado, também dá o mesmo resultado. E também eu vou trabalhar com 3 gemas peneiradas, que é importante, e vou utilizar para isso tudo uma panelinha para poder levar ao fogo e chegar ao ponto que queremos para esse famoso creme aqui, que faz muito sucesso não só na bomba, como na receita da Rô, como também em tortas de morango, de maçã, e que está aí à disposição da enquete. Então vamos à receita. E Solange, está aqui uma receita doce, apesar de que eu sei que você faz aí academia e tudo mais, não deixe de provar essa receita e depois é só fazer meia hora a mais de academia, esteira, ou seja, qualquer equipamento que compensa, tá bom? Então vamos à receita.
Dando início à nossa receita, eu já tenho aqui, como eu disse, as 3 colheres de sopa de amido de milho. Eu vou utilizar um pouco deste leite, esse leite que tem aí meio litro, apenas para dissolver esse amido, como foi feito aí na receita da Rô. E aí eu vou misturar bem esse amido para que não fique nenhum grunho de amido aqui. E não se preocupe, vai tudo ao fogo ao mesmo tempo. É muito simples de fazer esse delicioso creme e ele vai acompanhar aí, saborizar muitas receitas aqui do canal. Então, mexendo bem, eu vou deixar apenas ele reservado um pouquinho, porque é comum ele formar no fundo uma condensação aí do amido. Vou reservar ele aqui do lado e na panelinha eu começo colocando o meu leite, o restante. Após isso, eu entro com o meu leite condensado. Aqui eu estou utilizando uma lata e mais um chorinho. Esse chorinho é a gosto. Eu particularmente eu gosto de colocar pelo menos um quarto, mais ou menos, de leite condensado de uma embalagem, perdão. Seja ela de caixinha ou seja ela de lata, eu gosto de colocar. Tá feito o leite condensado. Agora eu vou colocar aqui a minha gema, porém eu vou peneirar a minha gema, vou afastar aqui um pouco e vou peneirar a minha gema para retirar aquela pele da clara da gema do ovo, perdão, que não é agradável. Não queremos gosto de ovo no nosso creme e nem tampouco na nossa bomba. Aqui eu já passei a peneirinha, observe que ficou aqui a pele da gema, é isso que dá aquele sabor desagradável do ovo. Bater bem para não misturar, aproveitar aqui ao máximo. E agora voltamos aqui à nossa mistura já com as gemas devidamente já peneiradas, de forma que não tem aqueles grunhos da própria pele da gema do ovo. Perfeito. Agora nós vamos entrar aqui com a baunilha. A baunilha eu utilizo a colher de chá e eu vou utilizar aqui 2 colherinhas bem generosa, ou se quiser pode estar utilizando também o favo, que dá o mesmo efeito. Tá feito aqui a nossa mistura e aí eu vou mexer mais um pouco o nosso amido de milho com o leite que eu acabei previamente dissolvendo, mexendo bem para que não fique nenhuma condensação de amido. Se ficar um pouquinho não tem problema, que ele ainda vai ao fogo e ele dissolve bem, mas observe que, olha, ele ficou bem diluído. Perfeito. Agora, o que eu vou precisar? Uma colher, que eu uso aqui uma colher de pau. Vou mexer bem, misturando todos esses 5 ingredientes, que foi aqui a lata de leite condensado mais um pouquinho, mais ou menos um quarto, os 500 ml de leite, as 3 gemas peneiradas, 2 colheres de chá de baunilha e 3 colheres de sopa de amido de milho. Mexendo bem, só para dissolver bem o leite condensado junto ao leite antes de levar ao fogo. E agora, uma vez bem misturado, não precisa aqui perder muito tempo com isso, nós vamos diretamente ao fogo e vamos dar o ponto do creme que desejamos para essa bomba. Então vamos à sequência aí da receita. Agora que a panelinha nossa já está no fogo, observe que é fogo alto mesmo, vamos dar sequência aí ao ponto necessário para esse creme. O importante aqui nessa fase
é não parar de mexer desde o início, apesar de que ele ainda está frio. Por quê? Porque senão forma uma condensação embaixo do leite condensado, do amido, das partes mais grossas, né, desse creme. E vamos mexendo aqui no fogo alto mesmo, e eu já vou voltar ao vídeo para não ficar um vídeo muito longo. Qual é o tempo necessário para desligar esse fogo e que ponto do creme que nós vamos precisar? Por quê? Porque assim, esse tempo é um tempo relativo, porque o meu fogo pode ser diferente do seu fogão, o meu fogão pode ser diferente do seu, às vezes há essa variação. Então é importante ter como base esse tempo, porém é o tempo necessário que nós vamos mostrar aqui e a textura desse creme. Passados aproximadamente 8 minutos, daqui para frente eu vou deixar o vídeo ligado, que percebe que ele já começa a criar umas pelotinhas. Ainda não é o momento do nosso creme estar pronto, porém ele já iniciou um processo da formação do nosso creme. E para a bomba é importante que ele tenha uma certa consistência, então eu vou continuar mexendo. Peguei uma luva aqui, porque minha panelinha ela tem fundo triplo, e agora sim eu vou desligar. Ela tem fundo triplo e ele continua cozinhando, então eu vou separar ele do fogo para que possa ver que agora eu faço uns movimentos mais vigorosos no nosso creme. Retirei do fogo, porque minha panelinha ela tem fundo triplo e eu não quero que ele absorva o calor do fogo e continue cozinhando o nosso creme. Veja que ele está com uma consistência excelente para o recheio da nossa bomba de creme. Está bem firme, mas não duro, que é importante. E agora é aquele famoso segredo para que esse creme ele não crie uma película muito grossa ao esfriar, e vai ser natural se eu não fizer esse processo, que é pegar um isofilme, uma folha de isofilme, vou ajustá-la aqui e vou colocar dentro desse creme, em cima dele, perdão, colocando aqui com os dedos nas bordinhas para que não pegue ar, fazendo esse processo na volta toda da minha panelinha. E aí, o que vai acontecer? Ele vai esfriar agora naturalmente, porém, eu vou até aproximar bem na câmera para que possa visualizar melhor esse processo. Observe que ele foi todo envolvido no isofilme e ele vai agora fazer um resfriamento natural. Por que isso? Assim ele não vai formar uma crosta em cima e vai endurecer, o que é desagradável na hora da degustação da nossa bomba, ok? Então, assim que ele esfriar, nós voltamos para fazer o preparo da massa da nossa bomba, que também tem aí alguns segredinhos aí que vão ser revelados aqui no canal, tá bom? Até já então. Uma vez já amornado o nosso creme, vamos dar continuidade à nossa receita da bomba de Johnny, utilizando aqui os ingredientes que nós vamos fazer a massa. A massa é muito importante. Nós vamos precisar a princípio de 4 ovos. Aqui vai alguma dica. Nós não vamos colocar esses ovos de uma única vez na hora da utilização. Nós vamos usar apenas um por vez. E por que que aqui está separado em 4 em 4? Como eu vou fazer a inclusão dos ovos numa massa que já foi previamente pronta, não é interessante ir adicionando ovos, porque vai que na hora de quebrar um ovo, esse ovo não esteja com uma qualidade muito boa. Isso vai comprometer todo o trabalho já feito até então com a massa. Então é importante quebrar cada ovo um por vez
verificar a qualidade dele antes de incluir na receita. Mas como aqui vai um por vez e nós vamos ver como, eu tenho aqui 4 ovos. Perfeito. Além dos 4 ovos, eu tenho aqui 150 gramas de margarina. Essa margarina ela tem que estar na temperatura ambiente e sem sal, porque eu não quero sal na nossa massa. Vou precisar aqui 150 gramas de farinha de trigo. Aí vai uma dica: às vezes a pessoa não tem uma balança de precisão em casa para medir a quantidade exata de gramas de farinha, porém 150 gramas ela corresponde exatamente a 8 colheres de sopa. 8 colheres de sopa de farinha é exatamente os 150 gramas que precisamos. E aqui eu preciso de 300 ml de 1 litro, ou seja, quase um terço de 1 litro. Normalmente as xícaras de chá elas possuem 240 ml, é um pouquinho mais, tá bom? Então agora nós vamos pegar todos esses ingredientes. Importante fazer uso aqui de uma colher bem reforçada. Aqui eu estou usando uma colher de pau, mas pode ser uma escumadeira, que seja, desde que ela seja bem reforçada, porque nós vamos fazer um movimento bem rigoroso na panela e vamos mostrar aqui a sequência de como preparar essa massa para a bomba, ok? Então vamos direto ao fogo. Panela no fogo. Note que eu estou utilizando uma panela bem maior do que eu necessito. Poderia ser uma panela menor. Porém, para demonstrar aqui qual é o ponto desse cozimento dessa massa, então eu estou utilizando aqui essa panela maior. Vamos entrar aqui a princípio com a margarina. Portanto, ela está numa temperatura ambiente, não gelada, porque senão ela vai demorar mais nesse processo de dissolver aqui na nossa panela. Aqui ficou um pouquinho na colher, não tem problema, porque nós vamos dar uma mexidinha aqui para dissolver bem essa margarina. Esse é o processo. Começamos dissolvendo a margarina. Até dissolver totalmente, porém não entrar em fervura ainda. A ideia aqui é apenas pegar essa margarina e dissolver totalmente os grunhozinhos dela. Uma vez feito isso, eu vou entrar agora com a nossa água. E aí vamos mexendo até que essa água, a margarina, ela comece a entrar num processo de fervura. Porém eu não quero que queime essa margarina. Então eu vou mexendo aqui. Ela deve rapidamente entrar em fervura, porque eu estou utilizando aqui uma panela bem de laterais bem grossa, uma panela de alumínio. Não deve demorar muito esse processo. Para daí, a hora que já começar esse processo de fervura e essa mistura bem feita, nós vamos entrar com a farinha. E aí, a farinha, nós vamos mexer rigorosamente, de uma forma bem firme, para que ela solte da panela. No momento que ela soltar da panela, a farinha já vai estar totalmente cozida. E é isso que nós queremos, cozinhar a farinha. Não queremos que a nossa massa fique com gosto de farinha. É desagradável isso. É comum, às vezes, a pessoa provar uma bomba e sentir um gosto muito forte de farinha. Vamos deixar aqui essa água ferver. Já está bem misturado.
Assim que ela abrir fervura, eu volto para adicionar a farinha e dar o ponto nessa massa. Após uns 2 minutos, mais ou menos, isso vai depender da intensidade do seu fogão, a água já está fervendo e agora sim nós vamos adicionar essa farinha e ir mexendo de uma forma bem rigorosa. Toda a farinha adicionada e vamos mexer agora até que a mistura seja muito bem feita e ela solte do fundo da panela. Observa que ela já começou a criar uma consistência, como se fosse aí um creme, mas ainda temos farinha aqui por cima. Nesse momento eu vou abaixar aqui o fogo, não quero que essa farinha queime. Está bem baixo o fogo agora. Está bem misturado. Vou cozinhar mais alguns instantes, não precisa muito, até porque essa massa ela ainda vai ao forno, ela vai assar ao forno. Aqui eu só estou tirando aquele sabor muito forte que pode ficar de farinha na nossa bomba. Aqui eu faço alguns movimentos, observe que aqui nesse ponto ainda tem farinha crua. Eu vou apertando aqui, virando, apertando e virando. Eu quero que essa farinha cozinhe e não fique com gosto de farinha crua. Já soltou totalmente, não tenho mais a visão aqui de uma farinha branca, e sim de uma massa. Agora, o processo é o seguinte, eu vou retirá-la do fogo e vou deixar essa massa amornar para entrar com meus ovos na batedeira, um por vez. E já voltamos aí para dar continuidade de como assar corretamente esta massa. Desligado o fogo, vou retirar da temperatura mais elevada e já voltamos. Retomamos com a nossa massa que já está morna. É importante ela estar morna, porque ao acrescentar os ovos, eu não quero que os ovos cozinhem, e sim misture a nossa massa. Então vamos ao processo agora de bater essa massa. Vou ajustar aqui até um pouquinho mais próximo, para que possa acompanhar o processo de colocação desses ovos. Soltou ainda alguma fumaça, porque ainda está morna, mas não vai cozinhar os ovos. Agora vai o segundo. Já colocamos 2 ovos, deixando ela misturar bem. O terceiro. Note que ela já vira com mais facilidade. E o quarto. Agora eu vou aumentar a potência dela para que ela possa misturar bem esses alimentos.
Note que eu não cortei essa parte exatamente para ver o tempo exato que durou esta mistura. Ah, mas eu não tenho uma batedeira como esta. Eu posso usar uma batedeira comum. Eu posso usar também um bowls com garfo e ir fazendo uma a uma, mão a mão. Claro que vai dar um pouco mais de trabalho, ou mesmo a próprias mãos. Também é possível fazer essa mistura. Então agora vamos transferir isso para um recipiente para fazer os moldes da nossa bomba. Eu vou transferir agora para esse recipiente, que é um saco comum, qualquer tipo de saquinho. Eu procurei a pontinha, uma das pontinhas dele, coloquei ao fundo, e agora eu vou pegar a nossa massa, colocar nesse saquinho, que eu vou usar ele como saquinho de confeitar. Porém, eu tenho também aqueles saquinhos de confeiteiro, mas eu estou fazendo dessa forma para mostrar que quem não tem vai conseguir fazer os moldes perfeitamente sem precisar de ter aí algum utensílio de confeiteiro e tudo mais. Aqui eu gosto de tirar tudo porque cada pedacinho dessa massa pode ser uma massa de bomba adicional. Então vamos rapar bem aqui, não perder nada. Veja, isso aqui já daria uma boa bomba. Mais um pouco ainda. Mais uma bombinha pequena. Não pode desperdiçar nada aqui. Feito isso, observe a textura da massa, ficou perfeita, porém na mão ela poderia também ficar muito parecida. Agora nós vamos fazer o seguinte: eu usei o bolso apenas para facilitar aqui eu retirar o ar. Eu vou retirar esse ar, vou virar a massa, virar o saquinho. Espero que tenham acompanhado bem essa passagem. Estou virando o saquinho e aqui eu vou dar um nó bem apertadinho. Pronto, está aqui a nossa massa colocada aqui. Está aqui a nossa massa colocada aqui no saquinho. Note que ficou aqui uma pontinha com ar. É esta pontinha que eu vou cortar para fazer o molde da nossa bomba. Qual é o tamanho desse corte? Aí vai depender do tamanho da bomba que você vai estar utilizando. Eu vou fazer um corte muito pequeno, porque eu não quero bombas grandes como essas de algumas docerias. Voltamos com a forma já devidamente untada. Agora eu vou pegar o meu saquinho, que eu havia deixado essa pontinha para baixo para ficar com ar. Vou fazer um pequeno corte, tirar esse plastiquinho da frente antes que ele vá na nossa bomba. E agora eu vou apertando pela traseira aqui e vou moldando as nossas bombas. Observe que eu falei que eu não quero uma bomba muito grande. Eu vou querer uma bomba de tamanho médio. Aqui parece que ela está muito pequena, mas ela vai crescer à medida que ela vai ao forno. E vou espalhando, deixando um certo distanciamento entre elas, mais ou menos um dedo, um pouquinho mais, e vou preencher essa forma e já volto para mostrar ela toda preenchida. Agora sim, note que nós temos 21 bombinhas, tamanho médio. Por que médio? Parece pequena, mas elas vão crescer no forno. Mesmo que tenha alguma que ficou assim um pouco próxima, não tem importância. Depois, na hora que ela esfriar, nós vamos separá-las. E note também que sobrou aqui
mais uma porção, por isso que eu falei a princípio. Então nós vamos assar aqui em 2 etapas, ok? E já voltamos aí assim que elas estiverem assadas e eu vou dizer o tempo que foi necessário. Passado 35 minutos no primeiro forno, lembrando que o primeiro vai ser um pouco diferente do segundo, porque o primeiro, o forno, vamos dizer, apesar dele ter sido ligado antes, ele não estava totalmente aquecido. Observe que ela está bem assada. Eu vou pegar uma aqui só para fazer uma demonstração, para ver que elas estão bem soltinhas. Veja, elas estão bem soltinhas e eu vou até aproximar um pouco aqui. E observe que elas estão bem soltinhas, embaixo já está coradinha. Agora eu vou fazer a retirada delas aqui, deixar esfriar para nós começarmos o processo de montagem das bombinhas, tá bom? E já voltamos aqui. Retirada a primeira assadeira que assou, note que ela voltou a estar untada com margarina e a farinha. E agora vamos começar o processo de fazer o segundo e último forno. E eu vou dar mais uma dica. Você que gosta de bomba, de creme e gosta também de Carolina, o processo é exatamente o mesmo. A única diferença é que em vez de fazer o formato da massa de comprido, é só fazer uma bolinha. Eu vou fazer algumas só para ter uma noção do que seria uma Carolina também de creme, deliciosa e também muito vendida aí nas docerias famosas e tudo mais. Vou dar uma apertadinha aqui na nossa massa e vamos começar aqui fazendo apenas uma bolinha, porque essa bolinha ela vai crescer e aí o tamanho da Carolina vai ser de acordo com o seu gosto. Eu vou fazer mais uma aqui. Observe que a massa está bem firme. É assim. E assim vai preenchendo a assadeira com as Carolinas e o processo é exatamente igual. Eu vou terminar de fazer dessa forma e já volto. Eu voltei, agora vai ao forno. Vou marcar mais uma vez agora com o forno totalmente aquecido e vai ver que vai reduzir aquele tempo de 35, quase 40 minutos. Rendeu aqui mais 9 bombinhas, tamanho médio, e 2 Carolinas. Ou seja, o rendimento dessa massa deu para fazer, em média, 30 bombas pequenas, quase para o tamanho médio, e depois nós vamos voltar, assim que ela estiver assada e fria, para fazer o recheio e o acabamento final. Voltamos com a segunda remessa já assada. Ela demorou 11 minutos a menos, foi 24 minutos de forno a 180 graus, porque na segunda remessa o forno já estava devidamente aquecido. E aqui embaixo, observe que ela está bem coradinha, todas elas, inclusive aqueles formatos, né, tipo Carolina, que não é bem uma bomba, também está bem coradinha. Agora não se preocupe com a coloração. Eu já comi bomba, mas ela era mais dourada. Pode deixar dourar mais. Porém, não é o nosso caso, porque nós vamos dar ainda um acabamento a estas bombas. E já voltamos aqui com a montagem antes do acabamento. Para fazer o acabamento, aqui é um exemplo de uma. Observe que ela está fechada. Eu vou precisar de uma faquinha com serra e também uma faquinha normal, porque eu vou utilizar o nosso creme, que já está frio, para fazer o recheio dessa bomba. Então vamos começando, fazendo uma pequena abertura nela. Observe que ela já está assada bem
nós vamos colocar o creme. Importante que esta forma o creme não fique para fora dela. Eu não quero que esteja saindo, então eu tiro o excesso do creme, coloco numa forminha. Aí a forminha é de acordo com o seu gosto, a cor e tudo mais. Por que eu escolhi essa forminha do tipo marrom? Porque nós vamos dar um acabamento a essa bomba que vai harmonizar muito bem com a cor desse papel. E eu vou fazer em todas e já voltamos aí para mostrar todas elas montadas para fazer o acabamento final. Antes do acabamento que nós vamos dar a ela, claro que assim ela já fica uma delícia, porém nós vamos dar um acabamento todo especial ainda a essa bomba. Sobrou ainda aqui um pouquinho de creme, aquele creme maravilhoso. Então eu vou arrumar uma outra receita para ela entre hoje e amanhã e não vou desperdiçar esse pouquinho de creme que sobrou não. Claro que se as bombas fossem maiores, quanto maior a bomba, mais elas consumiriam o creme. Então a receita está corretíssima, a única coisa é que eu resolvi fazer as bombas de um tamanho um pouco menor, porque essas bombas elas vão para um café da manhã e a ideia aqui foi com que mais pessoas tivessem a oportunidade de provar essa maravilhosa bomba do Johnny aqui. Vamos dar o acabamento a ela e já voltamos. Para finalizar a nossa bomba, eu vou estar utilizando aqui basicamente 2 barras e mais um pedacinho de chocolate. Eu vou começar com aquele processo como já fizemos aí na receita da Rô, reduzindo o tamanho desse chocolate com uma faca bem afiada e muito cuidado com as mãos, não deixando ela nunca na linha de corte, fazendo desta forma, deixando em pedacinhos pequenos. Depois vou levar a um bolso ao micro-ondas durante basicamente 30 segundos e assim eu mexo e volto no micro-ondas mais 30 segundos até eu dissolver todo o chocolate. Claro que esse processo pode ser feito em banho-maria, porque o cuidado com o micro-ondas a cada 30 segundos é para não queimar e amargar o nosso chocolate, apesar de eu estar usando aqui o chocolate ao leite. Lembrando que o nosso recheio foi leite condensado, mas eu gosto dela bem doce. Se você quer quebrar um pouco o açúcar do creme, apesar que na massa não foi nenhum tipo de adoçante ou açúcar, pode usar o chocolate meio amargo, ou mesmo amargo, ou ainda o 100% cacau, tá bom? Já voltamos aqui para finalizar as bombas. Nosso chocolate já está devidamente quase em estado líquido. Ainda ficou muito pequenos grunhos, mas eu vou deixar assim mesmo, porque ele dá um acabamento também muito interessante. E agora, com o auxílio de um pincel, eu vou molhar aqui nessa calda que ficou de chocolate. Vou inverter aqui a posição para que possa ver bem esse processo e seguir aí passo a passo. Perfeito. E aí assim, eu molho pequena quantidade e vou passando na bomba. Mas veja, eu não quero cobrir-la toda, eu quero só deixar um aspecto, um visual, vamos dizer assim, mais interessante. E eu vou fazendo isso, eu vou passar em todas as bombas e já volto para dizer o quanto de chocolate nós utilizamos daquelas 2 barras e como que ficou o nosso acabamento final da nossa bomba de creme com cobertura de chocolate. Um dado interessante é que esse chocolate não é um ganache, ele é um chocolate ao leite. Então, quando esfriar, ele vai criar uma casquinha em cima da bomba
que vai ficar muito agradável na hora da degustação. Já voltamos com o final. Finalizando nossa receita de hoje, estão todas as bombas cobertas. Observe que ela deu um aspecto muito legal, muito bacana. Todas cobertas com chocolate brilhoso, e assim que ela secar, de preferência a geladeira, ela vai criar aquela película, aquela casquinha sobre a nossa bomba, o que vai ficar muito mais interessante. E do chocolate, como eu havia dito, sobrou aqui uma pequena porção que eu também, assim como o creme, que também sobrou um pouquinho, eu vou fazer uma nova receita. E não deixe de se inscrever aí no canal e participar da enquete. Aliás, essa deliciosa sobremesa, ela também faz parte da nossa enquete. Estava lançada lá como bomba de creme com cobertura de chocolate. Assim como essa, tem outras receitas deliciosas de sobremesa, de salgados. Então entre e vote. Para votar é simples, como eu disse. Basta entrar no vídeo da votação, da enquete, e no campo comentários, que existe a opção logo abaixo da exposição do vídeo, tem comentários. Coloque ali seu comentário. Olha, eu gostei de tal e tal e tal receita. Ou então, caso não encontrou sua receita no site, deixe sua sugestão que nós vamos atrás, tá bom? Até o próximo vídeo, um grande abraço.